Senhor presidente da casa, vereador Antônio Henrique, senhora segunda secretária, vereadora Magali, Rocha, primeiro secretário, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Dentro desse tema que o doutor Orestes levantou aqui, da necessidade de municipalização do trânsito, uma coisa que eu observo há muito tempo e que não muda é essa questão de carroça e de burro, sem nenhuma sinalização, trafegando na cidade, nas rodovias de noite, no escuro, ocasionando vários acidentes, mortes, e não se muda nada. Eu fico impressionado como é que algumas pessoas, o conceito que elas têm do valor da vida delas e da família delas é ínfimo. Porque você pegar a sua mulher, botar em cima de uma carroça de burro, filho, e sair de noite, sem nenhuma sinalização, acreditando que porque está no acostamento, está livre de qualquer coisa. Uma pessoa dessa, a visão do que ela tem do mundo, de segurança e de outras coisas, realmente é complicado. Eu me lembro especialmente de um caso de um que ele morreu. Houve um acidente ali, depois da cerâmica, com o senhor numa moto, e ele foi livrar a carroça de burro, estava chovendo, ele derrapou e caiu embaixo de um caminhão. Ele morreu. E ninguém sabia quem tinha sido o dono dessa carroça de burro. Eu desconfiava, ainda hoje desconfio, que foi um rapaz que eu conhecia lá, daquela região do sítio. E um dia eu disse a ele: você ainda vai morrer com essa sua teimosia de andar com essa carroça nessa situação. Não, eu tenho cuidado, eu não saio de noite, não sei o que lá, não sei o que lá. Com 6 meses, ele foi atropelado e morreu. Lá no sítio Queimada do Milho. Atropelado por um motoqueiro, morreu o animal da carroça, a namorada do motoqueiro quebrou uma perna, o motoqueiro foi para o Recife quase morto, e ele ficou morto lá. Ou morreu em Arco Verde, alguma coisa desse tipo. Então, essa questão da municipalização do trânsito, tem que ver também isso. Arco Verde há muito tempo que todas aquelas carroças de burro, todas têm placa, tem sinalização. Na época que eu era prefeito, eu ainda fiz um projeto, mas argumentaram que estava sendo feito o plano diretor e ia abordar tudo isso, então eu engavetei, não sei nem onde é que anda isso. Vou procurar. Então, uma coisa tão simples, né? Mas a qualquer hora você pode receber a notícia que aconteceu um desastre, até com alguém de sua família, por causa desse tipo, porque esse povo não muda a concepção de vida deles, não. Eles estão apenas preocupados com a conveniência de alguns minutos, e então continuam fazendo isso por aí. Tem muitos carroças sem nenhuma sinalização trafegando nas estradas. Pois não, poeta Damião. Poeta, cantor, não é vereador, fazer poema, não. um bocado de coisas. Em relação às carroças de burro que tomam conta das rodovias, é até proibido carroça andar nas rodovias, até porque a velocidade que eles andam, é bem compatível ao limite de velocidade mínima. E ali, quando você já se depara numa subida, num declive, não vai ter possibilidade nenhuma de você desviar daquela situação ali, em câmera lenta praticamente, a carroça está andando. Então, ali se tivesse ali uma estrada nas margens da pista, sim, e nem a sinalização para essas carroças de burro vai, no meu ponto de vista, vai resolver essa situação. Mesmo que sinalize, quando você descobre, já é muito em cima. Então, tem que ter outras práticas e incentivar com algum processo de educar esses condutores de tração animal. Obrigado, professor. Pois é, o Recife mesmo, parece que foi esse ano ou foi ano passado que proibiram aquelas carroças, quem é que aqueles caras puxando, e não tem como, então teria que ter uma carroçável de lado da estrada para eles andarem, pelo acostamento. Agora, como é que você vai tirar? Vai convencer esse pessoal? É um problema a mais. Mas mudando um pouco de assunto, muito de assunto,
Essa semana eu estive lembrando, até ouvindo Lins, quanto a essa questão de acordos partidários. Está aparecendo por aí, está pintando por aí uma série de acordos partidários visando as eleições do ano que vem, e tem gente que já está assustada com isso, admirada com isso. Não tem que ninguém ficar admirado nem assustado, não. Vai acontecer de tudo mesmo. Até ouvindo Lins, ele dizia o seguinte, que acordo entre partidos políticos não significa que eles vão se irmanar, que um vai penetrar no outro, que vão juntar os programas de cada um e que os dois vão ser um só. Nada disso. O acordo é uma conveniência, uma necessidade de sobrevivência política que é plenamente aceitável que se faça visando se conseguir o poder e, é claro, dar a esse poder um destino digno, não é? Mas depois cada um retorna à sua realidade eleitoral, à sua programação política, e não é necessário que ninguém se altere com esse tipo de acordo. Isso foi na década de 60, quando a Arraes estava planejando a candidatura dele a governador de Pernambuco pela primeira vez. Que o PSD, não é esse PSD de hoje não, era o PSD daquela época, que era um partido fortíssimo, mas viu que com a Arraes a barra era pesada, eles não tinham como concorrer, então procuraram, até houveram os que defendiam a união do PSD com o partido de Arraes. Eu não me lembro nem qual foi o partido que ele disputou o governo do estado, eu não estou lembrado agora, não foi o PSB não, foi outro partido. E, inclusive depois o PSD voltou atrás e lançou um candidato a governador para concorrer com a Arraes, só para atrapalhar, chamado Armando Monteiro Filho, pai do atual Armando Monteiro. E eu, menino, ainda me lembro de um comício feito por ele em frente à casa do senhor Arconso, aí na Praça do Cinema. Pois bem, então acordo é uma coisa que tem cabimento, pode ter estranhamento, mas cabimento tem. Quando Cito Sampaio se uniu com o Partido Comunista Brasileiro, na eleição para governador, foi um escândalo em Pernambuco. Um usineiro se uniu com o Partido Comunista. Mas tudo é possível em política. Como dizia Paulo Guerra, até boi voar pode acontecer em política. E disse, o boi vai voar sobre a ponte do Pina. E muita gente não acreditava, foi para lá e botaram um boi inflável e ele passou voando. Então, e na política, tudo pode acontecer. É preciso a gente estar atento a isso. Mas eu queria fazer uma referência a Sertânia, porque Sertânia tornou-se uma cidade emblemática em Pernambuco, depois da derrota de Miguel Arraes para Jarbas Vasconcelos. Aquela derrota aparece por mais de 1 milhão de votos, eu não sei quanto foi. Ficaram com Arraes 12 prefeitos. Isso é história. Tinha mais de 100. Na convenção, foi a maior convenção que já foi feita no Recife. Lá no centro de convenções, era tanto ônibus, eu estava lá, eu vi. O motorista de táxi impressionado, aquela quantidade do Recife parou aquela região da Zona Norte por ali. Uma coisa apoteótica, mas só mesmo para constar. Na realidade, muitos daqueles prefeitos já tinham seus planos feitos. E como Jarbas não decaiu nas pesquisas, eles foram migrando, e Arraes terminou a eleição com 12 aliados apenas. Um dos que ficaram com ele até o fim foi o prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira. Depois, Arraes ficou quase recluso politicamente, no seu escritório político lá na Torre, mas nós íamos lá conversar com ele. E Ângelo teve que enfrentar, durante o governo de Jarbas Vasconcelos, 2 governos, uma série de dificuldades para administrar Sertânia. Até porque tinha um pessoal aí que fazia intrigas,
e havia uma dificuldade muito grande, mas ele resistiu. Essa resistência, e quando a Raiz voltou de novo, quando o PSB voltou de novo, nós estávamos lá. Então essa resistência, inclusive apoiando Dilton da Conte, pelo amor de Deus. Dilton da Conte foi candidato a governador. Nós fizemos uma reunião com o pessoal sentado no chão de um curral, lá no sítio Caldeirão, ainda me lembro, tanto tinha assim de gente. Tivemos coragem de sair na rua acompanhando, fazendo campanha, pedindo voto para Dilton da Conte. Essa resistência de Sertânia, inclusive antes teve várias brigas com Jarbas, noticiadas na imprensa, fez com que Sertânia, dentro do bloco da Frente Popular de Pernambuco, das esquerdas de Pernambuco, se tornasse uma cidade emblemática por essa resistência. Havia uma gratidão visível de Arraiz e de Eduardo Campos para com Sertânia. A gente conversando com eles e o pessoal do grupo, a gente percebia isso. Eduardo andava em Sertânia quase que como um anônimo. Passava no Parque de Exposição, ele ministro do governo Lula, passava ali com o menino no braço, às vezes a esposa atrás, a gente quase ninguém ia conversar com ele. Mas nós estávamos ali, trazíamos para cá para promover. Então criou-se essa visão de uma cidade que é emblemática por causa dessa questão da resistência. E muitas coisas Sertânia conseguiu para si. Agora que nós estamos prestes a inaugurar esse contorno rodoviário, uma obra extraordinária, que Sertânia esperou 40 anos, vejam como as coisas são difíceis por aqui. Para conseguir aquilo ali, quando você anda por Sertânia, não vê mais os carros pesados, aqueles carros grandes, atrapalhando a vida de todo mundo. A gente deve agradecer um pouco esse aspecto de ter se tornado uma cidade emblemática dentro do governo. Muita coisa Sertânia conseguiu. Se você parar para pensar e analisar, ela só não deu um salto no seu desenvolvimento porque ela tem outras coisas que complicam muito essa possibilidade de desenvolvimento. Tem gente que confunde crescimento com desenvolvimento. Eu me lembro muito que o Marcos Freire repetia muito isso. É diferente. Crescer não quer dizer se desenvolver. Sertânia cresceu, mas em alguns aspectos não se desenvolveu, falta infraestrutura e tem que lutar para conseguir isso. Então nós vamos brevemente inaugurar esse contorno rodoviário. Já estão planejando aí. E algumas consequências boas que virão. Isso tenho certeza que melhorará o nosso município, e eu tenho certeza, doutor Orestes, que essas pessoas que iniciam com essa história de Lagoa de Baixo, elas vão pouco a pouco se apagando, esquecendo, porque isso é mais do que um vício de linguagem de algumas pessoas, é um pessimismo crônico e real, e a gente não pode, de maneira nenhuma, quando vê ficar calado alguma coisa. A gente tem que combater isso e mostrar uma visão mais otimista, vendo de que lado vier. Mas Sertânia tem condição, está avançando, e eu tenho certeza que nós agora andaremos mais apressadamente em termos de desenvolvimento. Eu acredito nisso, e vamos procurar essa questão do distrito industrial. Vamos conversar. Alguns agradecidos falou com 3 empresários de Santa Cruz do Capibaribe, vamos ver o que é que aparece, vamos planejar algumas atitudes também, para ver se as coisas saem das ideias, pelo menos para o papel, e do papel para a realidade. Senhor presidente, muito obrigado.